Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o irmão Gleison e vim aqui trazer a segunda parte do estudo do profeta Isaías e quero, com bastante segurança na palavra de Deus, trazer algumas leituras e o foco aqui é transmitir conhecimento, linhas de pensamento para que a gente possa se enriquecer na poderosa palavra de Deus. Amém? No livro do profeta Isaías, né? E sabemos que ainda existem muitas coisas que temos que aprender, não é verdade? Muitas mesmos. Então a gente precisa ficar atento aos ensinamentos, o que Deus quer falar conosco, né? Usando sempre os canais de bênção, de vitória para transmitir a palavra e o ensinamento para cada um de nós. Amém? E eu já agradeço aí o carinho de muita gente que quando entram, né? E estudam juntamente conosco. E para a glória de Deus, a gente vê a sinceridade, né? A reverência à palavra de Deus que temos que ter, mesmo que Deus esteja usando uma criança. Não é verdade? Não importa. Mas que temos que ter total reverência à poderosa palavra do Senhor. É verdade? Então, eu separei aqui o estudo e nesse momento estou transmitindo aqui, mas logo depois estarei enviando para o YouTube. E com certeza os irmãos que gostam de aprender, né, vão compartilhar, os irmãos também que gostam de ensinar, vão compartilhar, né? Esse estudo simples, mas sendo de coração, tá bom? Glória a Deus. Então, vamos aqui. A paz do Senhor Jesus, Alberto Medeiros. Aqueles que forem entrando, depois entrem no meu canal, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para que cada um de vocês venham compartilhar, né? Amém? Vamos começar o nosso estudo, porque é muito importante a gente também agilizar aqui, tá bem? Glória a Deus. Maravilha. E nós tínhamos parado da outra vez, queridos. Estávamos falando, né, do profeta, a respeito da datação, de tudo que estava acontecendo, qual foi o período que aconteceu, não é verdade? Esse tempo todo aí. Mas a gente vai aqui continuar agora com o conteúdo. O conteúdo. A gente parou aqui nas autorias do livro. Agora a gente passou para a data. Agora a gente vai para o conteúdo. Tá? A gente passou também por o contexto histórico. Graça, pessoa, Deus abençoe a sua vida. Então, continuando, né? O livro de Isaías é muitas vezes chamado Bíblia em miniatura, tá? É devido à sua organização e o conteúdo,
Quem já ouviu falar disso? Né? Que o livro de Isaías, assim como temos 66 livros na Bíblia, assim também consta no livro de Isaías 66 capítulos. Então muitos consideram este livro como uma miniatura da Bíblia Sagrada, né? Com duas divisões principais de 39 e 27, né? A primeira divisão do 1 ao 39, do capítulo 39, enfatiza o julgamento do Senhor, e a última apresenta a sua graça como servo sofredor. E termina com o julgamento final, certo? Como Isaías viveu na metade dos anos decorridos entre Moisés e Cristo, né, 710 a.C., ele usa tanto a lei vinda por Moisés como a graça que viria por Jesus Cristo. Precisamos estar atentos. Josias, a paz do Senhor, boa tarde, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Ceissa Lima também, né? Alberto Medeiros e todos, né? A minha mãe também, minha mãezinha, Maria Iracema, tá? Está ouvindo esse vídeo, né? Essa live em áudio, mas que é um vídeo, né? A segunda divisão do livro é do capítulo 40 até ao capítulo 66, ou seja, 66. Também principia uma voz que clama no deserto com uma mensagem de salvação semelhante à voz de João Batista, né? Que foi o primeiro a anunciar essa mensagem no Novo Testamento. As duas sessões são unidas por interlúdio histórico do 36 até o 39 desses capítulos, em que Israel é ameaçado por dois impérios, e a gente vai falar sobre isso aqui. São notações às analogia do livro de Isaías com o Antigo Testamento. O livro de Isaías é também o mais abrangente em seu alcance teológico. As suas profecias vão desde a situação de Israel na época, passando pela situação dos reinos do norte e do sul, pelo exílio na Babilônia e pelo regresso promovido pelos persas, até a vinda humilde do Messias. Sua vida e morte expiatória na cruz pelo seu povo, pela dispersão final da nação por toda a terra, pela nova reunião em virtude do arrependimento e pela bênção do reino na era messiânica. As profecias de Isaías sobre o advento messiânico do Messias descrevem mudanças em todas as esferas da vida humana, espiritual, nacional, econômica, geográfica e etc. E muito mais, né? A teologia divina de Isaías é a mais extensa e profunda de todos os livros do Antigo Testamento. Ao referir-se ao Senhor, Isaías usa uma expressão, o Santo de Israel. Ele sempre usou essa expressão, o Santo de Israel. Em todo o livro, ele usa este termo 25 vezes, tá?
A expressão vem até, né, vem de quando ele foi comissionado, chamado, né? Ele recebeu o chamado divino, né? Como relata num livro, aliás, no capítulo 6, né? Versículo 3. Foi bem na ocasião em que os serafins apresentaram, né, ao Senhor como santo, 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 e isso chamando a atenção, né? Foi-lhe trazida à memória a inflexível santidade de Deus, junto à revelação da sua santidade. Isaías foi também lembrado de ser o Senhor, o poderoso de Israel. No capítulo 1, versículo 24. E o Senhor dos exércitos, usado 54 vezes em Isaías, do capítulo 1 até ao capítulo 39. 39. E somente 6 vezes em 40 até ao capítulo 66. 66. Deu para entender até aí? A santidade e o poder divino sempre se complementam. Todas as subsequentes profecias de julgamento e livramento relacionam-se com essa definição de Deus, que é poderoso para salvar, mas jamais livra quem resolve viver em pecado. É Maria de Lourdes da Silva, a paz do Senhor, boa tarde. Mônica Ferreira, boa tarde, paz do Senhor. Enfim, todos, Ana Karina, Deus abençoe, boa tarde, Deus abençoe. Né? Oh, glória! Deus, ele livra aqueles que vivem em santidade, mas também que resolve tirar de cena todos aqueles que vivem em pecado. Esta descrição nós estamos falando do livro de Isaías, tá? Livro de Isaías. Essa descrição do Santo Deus aclama 3 vezes. É somente repetida pelas criaturas de 6 asas em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, no princípio do julgamento da tribulação. O mais importante enfoque desta santidade e poder, entretanto, esta no seu trabalho de redenção. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. Isaías 52, versículo 10. Outro título singular usado pelo profeta Isaías, fazendo referência ao divino, é Redentor em Israel, Redentor de Israel. Este nome é usado 13 vezes, somente na segunda metade do livro, e aparece nos outros livros do Antigo Testamento apenas 5 vezes. Jamais é empregado com referência ao santo no Novo Testamento. Embora esteja subentendido em 17 referência à obra redentora de Cristo no Evangelho e Epístolas, como a gente pode entender, o termo deriva do verbo gaal, que quer dizer aquele que redime. Goel, ou compra uma pessoa ou propriedade. Veja bem, irmão, nós fomos comprados, tá bom? A gente pode ver essas referências no livro de Levítico, capítulo 25, 27, né, que fala justamente sobre esse Gaal, esse Goel, né, compra de propriedade.
Qual foi a intenção, o plano divino de Deus para com toda a humanidade? O uso desta palavra em Isaías refere-se principalmente à libertação de Israel como uma nação de refugiados cegos e surdos, escravos de inimigos estrangeiros, a pior coisa que existe, né? Oh, Jesus! Significa também redenção espiritual para os que se converteram. Capítulo 59, versículo 20 de Isaías. O termo Salvador, que significa Yahusha ou Yeshua, é também utilizado 8 vezes em Isaías, o nome muito usado para Cristo no Novo Testamento. A paz do Senhor, obreira Madanir Santos. Deus abençoe a sua vida. Como Miqueias, seu contemporâneo, irmãos, Isaías enfatizou energeticamente a necessidade de um coração reto e a existência de justiça social. Miqueias 6, versículos 6 até o 8, né, como está enfatizando nos livros de Miqueias, no livro de Miqueias, os termos retidão e justiça são usados a cerca de 8 vezes por Isaías, mais do que em qualquer outro livro da Bíblia, com exceção de Salmos, né? Com exceção de Salmos. Amém? E a queixa inicial do Senhor era que Israel tinha substituído. Olha a queixa inicial do Senhor. Era que Israel tinha substituído a justiça por maldade. Isso a gente vê até nos dias de hoje. Nunca deixou de existir maldade no planeta Terra. Tá? Violência, assassínio, roubo, furto, adultério, né? E muitas outras coisas, como relata no capítulo 1 do livro de Isaías. Versículo 16 até ao 23. Vai só anotando aí. 2 vezes o Senhor deplorou os seus rituais superficiais de jejum, sacrifícios em vão, porque eram estes um disfarce para a cobiça e a opressão. Lembra dos fariseus, daqueles que fingiam estar jejuando, orando nas praças, nos templos? Isaías também enfrentou esse tempo difícil, dificílimo, né? Complicado, muito complicado. E a gente percebe que, segundo a história, como um profeta messiânico, ele teve até que fugir. Daqui para mais para frente a gente tenta trazer isso para que vocês entendam. Mas veja bem, a ideia divina, a ideia do Senhor sobre o jejum era dar liberdade aos oprimidos e pão aos famintos. Quem entende isso? Vocês lembram quando Deus disse: porventura é esse o jejum que eu quero de vocês? Isaías 58, versículo 6. Poderia ser perfeitamente um texto de Jesus, um contraste à verdadeira e à falsa justiça no Sermão do Monte. Existe uma falsificação de santidade, né?
de jejum, que muita gente acha que Deus está recebendo. Tem muita gente que faz até jejum com raiva, com mágoas. Não existe aquele sentimento de se entregar verdadeiramente, mas existe o pensamento de fazer o correto. Mas o sentimento é uma coisa muito forte. E que antes da gente fazer alguns tipos de jejuns e orações, a Bíblia vai dizer que primeiro a gente precisa ocupar a nossa mente ajudando os órfãos, os oprimidos, os famintos, né? Fazer justiça, fazer a nossa parte, tá bom? Esse é o verdadeiro jejum, é a verdadeira obra que o profeta proferiu para Israel, para Judá, e Judá não entenderá a voz de Deus. Agora vamos falar sobre a cristologia em Isaías. Nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão integralmente messiânico como Isaías. Nenhum. Chamam-no algumas vezes de quinto evangelho ou profeta evangélico, né? O livro de Isaías é muito chamado assim por muitos, principalmente em virtude das muitas provisões e previsões sobre o Messias. Quem é este Messias que tanto povo espera? Esse povo que está esperando o Messias, né? Será que eles estão compreendendo que o Messias vem para restaurar todas as coisas? Vocês lembram quando o próprio Cristo, quando ainda na terra, conversando com os discípulos, alguém lhe pergunta: Senhor, será esse o tempo que restaurarás a Israel? Então ele diz: não vos compete saber dia e nem hora, estações ou ano, que foi preparado pelo próprio Deus. Isso pertence a gente hoje, né? Arrumando profecias de um lado, profecias de outro, dizendo data, dizendo hora, dizendo o minuto que algumas coisas vão acontecer, sendo mentira. Porque o próprio Deus estabeleceu, e tem algumas coisas que são reveladas para nós. As coisas reveladas, os textos revelados, as profecias reveladas são para nós. Mas as ocultas pertencem a Deus, somente a Deus. Né? Tanto que tiveram muitos vídeos relatando o dia e a hora, e todos eles erraram. Sempre disseram assim: olha, no ano 2000 o planeta Terra vai ser destruído. Aí depois passaram para 2002. E assim sucessivamente, vários anos se passaram e agora estamos em 2020. Isso declara uma coisa muito forte, que o ser humano, ele não entende a vontade, os projetos e os planos de Deus. Isso é a mais pura realidade. Ele se enche de conhecimentos, se enche de muita sabedoria, mas a própria palavra vai dizer que Deus apanha o sábio na sua astutícia, na sua sabedoria. A Bíblia nos dá direito de estudar e pedir ao Espírito
espírito do conhecimento, da sabedoria, como diz o apóstolo Tiago, que aquele que não tem sabedoria peça a Deus, porque a todos dá liberalmente. E a gente entende que existem pensamentos diferentes, visões diferentes, opiniões diferentes, mas a palavra, ela continua a mesma e tem o jeito certo de interpretá-la. Não vou interpretar a Bíblia do meu jeito, nem do jeito do apóstolo Paulo, muito menos do jeito de Pedro. A gente entende que foram homens bastante usados por Deus, mas a palavra ela tem que ser interpretada na visão e em uma mente de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Porque aqueles que têm a mente de Cristo entendem os assuntos, os oráculos da palavra, da revelação de Deus. Não é verdade? Então existe aqui em Isaías, né? E ele é bastante conhecido como o quinto evangelho, ou o profeta que foi evangélico. Olha só como ele é conhecido aqui, em virtude das muitas previsões sobre o Messias. Esse contexto messiânico pode ser observado em diversas categorias. A gente vai falar aqui. Vamos ver aqui, vamos ler, já tem vários vídeos aí avisando sobre 3 dias de escuridão. Áudio também, o que você acha disso? E então, a gente entende, né, obreira Madani Santos, pela palavra, que o sol só vai perder o brilho. Você pode ver que sempre existiram eclipses. Existiu um dos maiores eclipses que foi há muito tempo nos Estados Unidos, que escureceu todo o globo, mas que o dia se tornou noite. Mas foi rápido, foi coisa rápida. Mas esse fenômeno de escuridão só ocorrerá quando for avistado o sinal da vinda do Filho do Homem. Aí sim, não vai ter outro resplendor que seja mais forte. A luz do sol perderá sua força diante da glória que se revelará para toda a humanidade. A Bíblia diz que João ele teve uma visão e ele relatou a visão dizendo que a igreja descia dos céus, ela não subia, ela descia do céu para reinar o milênio na terra. A gente precisa entender que ainda vão existir 1000 anos de reino. Então, a igreja descia e não subia, descia com um corpo de glória, todos vestidos de branco. E a gente entende que o branco é a pureza. Mas se tratando de fenômenos de escuridão, sol, lua, né, trevas, a gente precisa ir buscar mais a luz da Bíblia em referência a essas profecias que surgem, principalmente nas redes sociais, né? Que os demônios, eles não são carne, são espíritos. Como ele vai bater na minha porta? A não ser que eles se manifestem em alguém, tá? Eles perderam
o privilégio de terem um corpo legalmente na terra, desde o tempo do dilúvio, aliás. Desde esse tempo. E eles não têm mais direito de ficarem vagando, como muitos estão dizendo por aí, né? Então, essas pessoas que estão dizendo, estão profetizando coisas que não estão na revelação da palavra. Não digo nem na palavra, porque muitos olham a Bíblia e vê como se fosse um jornal, uma revistinha. Mas a Bíblia sempre mencionou que devemos provar os espíritos para ver se vem de Deus ou não. Tem gente até negando Jesus, negando as Escrituras, mas que querem andar profetizando e prevendo sonhos e visões. A gente entende que muitos falsos profetas surgirão. É bíblico. Muitos falsos profetas surgirão. E que pena que a maioria do povo evangélico, a maioria do povo que lê em Bíblia, agora faço como o próprio Jesus disse, são povos cegos que não conseguem entender. Sabe por quê? Porque não estão lendo por questão espiritual, para ser mais espiritual, para ser pessoas mais puras, libertas, mas existe um interesse. Por isso que as visões se cerram e se encerram para algumas pessoas. Tem cara de vivo, mas não estão vivos. né? Tem nome, mas não vivem. Para Deus, não. Então a Bíblia ela é bastante segura ao afirmar que nós precisamos pedir o discernimento do Todo-Poderoso. Agora fazer como um velho sábio que disse assim, olha, nós precisamos das emanações, das virtudes sobre as nossas vidas. Ser crente não é apenas carregar uma Bíblia. Muitas vezes a gente vai até algumas orações em templos, em algumas casinhas, e se levanta 1, 2, 3, 4 profetas anunciando algo que não vai acontecer, que não vem da parte de Deus. Isso é uma coisa muito séria. No momento, cada um deles vão vivendo, mas vai passar um tempo, vai chegar o dia em que essas pessoas vão ser repudiadas pelo Eterno. O que é que a gente precisa fazer quando isso acontecer? Irmãos, pedir discernimento sem julgar. Faça prova para ver se vem mesmo se é o Espírito de Deus que está revelando. Se é o Senhor que está mostrando. Né? Porque profeta dos últimos dias dá vergonha, não é? Infelizmente, a gente está só estudando a palavra. Aqui, estamos só relatando, só comentando. Não quero julgar ninguém. Mas, felizmente, o que a gente precisa entender. A gente liga o WhatsApp, tantas profecias que dá vergonha. Eu fico assim, não mande isso para mim, não. Por quê? Porque a luz da Bíblia está contra a palavra. Certo? Está indo totalmente contra a palavra. Vamos ler mais, vamos aprender mais, buscar mais, saber o que é profecia, o que não é. Sabe o que é mais engraçado? Que essas pessoas dizem assim diz o Senhor, enchem a boca. Né? Enchem a boca. Assim diz o Senhor. Falam com tanta... como se Deus estivesse mesmo ali. Deus não estando ali.
Irmão, você sabe se Deus está ou não? Eu tenho absoluta certeza de que Deus não está ali. Viu? Irmão, mas foi o pastor famoso lá não sei da onde que profetizou. Pois é, eu vi muitos pastores famosos também profetizando. E nenhuma dessas profecias se cumpriram. Agora, com todo respeito àqueles que levam a sério a profecia, né? Quando ela vem mesmo da graça de Deus, do poder de Deus, do pensamento de Deus, ela começa a se cumprir. Tem muitos vídeos verdadeiros aí pela internet, né? Muitas pessoas, quando estão profetizando, acontecem, como eu vi alguns, e teve até uma irmã que parou toda a igreja, e a irmã disse em profecia que ia acontecer tais coisas na terra, e olha só o que foi que aconteceu. Coronavírus, né? Muitas mortes, coisas que a medicina não pode explicar, mas Deus explica tudo, porque quando vem de Deus, Deus toma frente, Deus cumpre, Deus faz, mas também Ele guarda o seu povo. É verdade? Então, meus queridos, eu espero ter respondido aí a pergunta, tá? Obreira Madani Santos. Aleluia. E então, a gente precisa entender o conteúdo messiânico pode ser observado em diversas categorias. A primeira, ser genuinamente humano, nascido de mulher. Isso é uma das profecias que foi proferido por Isaías para dizer de onde viria o Cristo e como viria, né? Olha aí as previsões que ele trouxe. Ele precisaria vir de uma mulher, nascido de mulher, e ser humano. Tem gente por aí dizendo, irmão, ele era 100% Deus e 100% homem. Não, meu querido, não. Ele foi 100% homem, tá? Isaías capítulo 7, versículo 14. O capítulo 9, versículo 6. O capítulo 53, o versículo 2. Ele precisava também ser nascido virginalmente, por concepção sobrenatural. Né? Isaías 7, versículo 14. Ser nascido virginalmente por concepção sobrenatural. Tá? Terceiro, ser Deus em carne humana, 100% carne, porque todas as coisas ele teve que aguentar na carne, passar todos os processos crucificiais na carne. Olha só que coisa, que revelação. Porque se ele fosse 100% Deus e 100% homem, a cruz não teria aguentado o peso de Deus. Ser Deus em carne humana. Capítulo 9, versículo 6. O quarto item diz ele precisa ser o filho de Davi. Ele não pode vir de outra linhagem. Irmão, da tribo de Dan? Não. Cuidado aí com esses, né? Com algumas linhagens de Azer, Naftali, Benjamim, Efraim. Não. Tinha que vir da tribo de Judá, Davi. Dos lombos de Davi. Como diz as escrituras, vai vir aí o anticristo, né? O anticristo. E, infelizmente,
Tem alguns que estão se infiltrando em Israel e eles são de uma tribo que não consta. Você pode ler as escrituras, não consta nos 144 mil eleitos das tribos de Israel, que é justamente a tribo de Dan, tá? Não consta. E são justamente eles que não constam nesses 144 mil que estão se infiltrando em Israel e buscando o acesso ao terceiro templo. Quem já ouviu falar dos Indelbergs? Uma das famílias mais ricas de todo mundo. Quem já ouviu falar dos Illuminates? Quem já ouviu falar dos Friedberg? Quem já ouviu falar dessas famílias ricas que, quando a gente pensa que quem manda no Brasil é Bolsonaro, né, Camilo, quem manda nos Estados Unidos é o Trump? Não, meus queridos. Existe uma família muito poderosa. Quando vocês forem pesquisar, pesquisem. Cuidado aí com os navegadores que 24 horas procuram sempre ficar olhando, né? Monitorando. A gente precisa tomar cuidado com isso. E aqueles que quiserem estudos mais profundos, se aprofunde. Não vá muito por profecia de A e B, não. Certo? Se aprofunde nas escrituras. Porque ela nos ensina toda a palavra, todo o aprofundamento que a gente precisa. Quando vocês forem pesquisar aí, tomem cuidado. Até o teu celular está sendo monitorado. Tá bem? E então, prosseguindo, ele precisa ser genuinamente humano, nascido de mulher, nascido virginalmente por concepção sobrenatural, precisa ser Deus em carne humana, precisa ser filho de Davi e também precisa ser Deus, o Criador de todas as coisas, o verdadeiro agente, aquele que fez parte da criação e através dele se criou todas as coisas. Porque a luz verdadeira, a luz gloriosa, reflete nele, para que passe para nós. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante isso. Porque quando se retrata de luz, a gente percebe, né, que segundo a teologia trinitária, eles aguçam a mente da humanidade dizendo que existem 3 pessoas, 3 deuses em um só. E isso é a mais pura mentira. Tá? Porque as escrituras vai dizer que existe o Pai, existe o Filho, e que um reflete a luz do outro. Um reflete a glória do outro. Sabe por quê? É melhor refletir do que ter. O próprio Deus, ele diz: a minha glória eu não dou a ninguém. Mas Cristo, sendo filho, ele disse: olha, Senhor, eu sou instrumento de salvação, instrumento de paz, e sou o caminho, eu sou o caminho que leva a humanidade para o Todo-Poderoso. Tá? Então a visão de que existem 3 deuses em um só se você fizer comparação de que isso seja teologicamente correto, não sendo, isso é totalmente contra as escrituras. Tá?
Para falar a verdade, a Trindade, ela foi criada pelo catolicismo, né? No Concílio de Nicéia, no ano 70, depois da morte de Cristo, depois da morte de Paulo, quando todos se reuniram em Roma e se apoderaram das Escrituras para enxertar heresias e apostasias. Pode pesquisar. Não vá muito por mim, vá pesquisando, vá aprendendo, vá buscando. Coloque lá o estudo sobre a Trindade. Vá lá perceber que a Trindade ela veio de algum lugar. Esse pensamento, essa linha de pensamento veio de algum lugar e você precisa tomar cuidado. Oh, glória! Veja bem, o caráter do Messias. Ainda estamos estudando sobre o profeta Isaías, tá bom? O caráter do Messias. Veja bem o que é que ele aponta. Ser humilde e sem atrativos. Isaías capítulo 7, 14. O 15:53, né? E assim por diante. O segundo item, ser manso, não barulhento, aquele que gosta de chamar muita atenção. Veja bem. Nem rude, né? Isaías 40. Terceiro item, ser justo em todas as suas ações. Olha só o caráter de Cristo, o caráter do Messias. Isaías 9, né? Ser bondoso, quarto item, com os fracos e aflitos. Capítulo 61, versículo 1. Ser irado e vingativo com os perversos e penitentes. Veja bem, irmão, você acha que Jesus, ele foi uma pessoa irada, vingativa? E a gente percebe que verdadeiramente ele foi. Por quê? Será que ele não é amor, ele não é bondoso, mas veja só como é que ele se comporta quando ele enxerga os fariseus de longe, fazendo bancadas de vendas, ensinando as apostasias, as heresias no meio do povo. Olha qual a linguagem que ele usa para se opor aos pensamentos farisaicos. Raça de víboras. Olha só, eu não queria ser chamado de raça de víbora, viu, irmão? Jamais. Serpente venenosas. Isso aí também não. Aí depois ele diz: quem vos ensinou a fugir do tempo vindouro? Quem foi que vos ensinou, raça de víboras? Aí eu acredito assim que todos aqueles homens barbados, de vestes longas, as franjas alongadas, rezando nas praças, orando nas praças em voz alta, mas passavam aflito e eles não ajudavam. Passava alguém precisando, eles não estendiam a mão. Eles queriam parecer ser santos, mas Jesus com a palavra, raça de víboras. Vocês são cobras, bando de... Se fosse na linguagem de hoje, bando de sucurinajas venenosas, né? Ah, bando de piton, bando de anacondas, cascavéis, né? Cobras egípcias.
Porque existe todo tipo de ser humano e Jesus, ele não guardou papa na língua para falar. Jesus não tem papa na língua, ele fala mesmo. Ele disse, ó, vocês, né, atam fardos pesadíssimos sobre os ombros da humanidade, mas nem vocês mesmos conseguem carregar. Querem parecer tão santos, tão grandes, famosos, querem que todos percebam que vocês estão aí, né? Como está acontecendo nos dias de hoje, com todo respeito àqueles que ajudam o seu próximo, mas eu acho erradíssimo pessoas que dão cestas básicas para as famílias carentes, aí depois batem uma foto para todo mundo ver que foi ele que ajudou. Para todo mundo perceber que foi ele que deu. Que é a instituição que está ajudando. Jesus disse, olha, o que fizer a tua mão direita esconde para que a tua mão esquerda não veja. E o pensamento mais certo sobre esse fundamento, esta palavra é que não precisa estar se amostrando para dizer que ajuda. Faça secretamente e o Deus dos céus te recompensará. Não é assim que diz as Escrituras? Vamos para a palavra. Olha a palavra. Ele disse, olha, não precisa ter atrativos. A humildade não é algo que você transmite e queira que todo mundo vê que você só anda cabisbaixo, de rostozinho, parecendo um rostozinho de uma ovelha, uma orelhazinha na cabeça. Não é esse tipo de humildade. Uma roupazinha rasgada aqui nas axilas, uma blusa, né? Aquela velha sandália havaiana que tem um prego por debaixo do cabrecho. Não é isso. Humildade não é isso. Humildade é você ter, mas mesmo assim não sobe soberba para o teu coração para dizer que é alguma coisa. Humildade é algo que você pode ter muitos bens, mas não admite que as pessoas olhem para você e digam, irmão, você é tão humilde. Isso aqui nada, irmão, é impressão sua. Como muita gente já veio falar para mim, irmão, tu é tão humilde. Por quê? Por causa da minha blusa? Porque verdadeiramente eu ando, né? Bem simples. Eu gosto de andar simples. Eu gosto de simplicidade. É tanto que em alguns lugares, quando chego, ninguém dá nada. E é bom. Isso é bom. Que as pessoas não dê nada mesmo. Sabe por quê? Porque isso translitera o caráter de Cristo para nós. A mente de Cristo. Esses pensamentos de querer ser alguma coisa. Você pode ver, as pessoas têm aquele pensamento de irmão, o meu ministério tem que seguir avante, eu preciso ser alguma coisa, o pregador da atualidade, eu preciso dar aquela palavra de glória, um berro de glória no ouvido do irmão, para o irmão cair no chão endemoniado e eu expulsar aquele demônio. Então já existe aí um espírito de grandeza, né? Ele quer ser, quer aparentar, quer aparecer. Mas vem Jesus dizendo assim, olha, o caráter do Messias, ser humilde, sem atrativos, não precisa de holofortes. Uma certa vez, meus queridos, fui ministrar em um ministério grande e que houveram os louvores. E como eu também gosto de louvar, amo louvar, peguei uma guitarra e disse, olha, me dê aqui, bota som nesse microfone que eu quero louvar a Deus. Eu quero magnificar aquele que vive e reina todo para todo sempre. Aí de repente apagaram-se as luzes e eu tô pronto, Jesus, o arrebatamento. O que foi que aconteceu? Né?
Aconteceu alguma coisa, de repente acenderam-se umas luzes esquisitas. E uma fumaça começou a sair do chão. E eu fiquei sem entender aquilo. Eu disse, não, tá errado. E o povo tudo gritando, tudo como se tivesse chegado uma estrela. E eu disse, epa, parou. Não é aqui que está a estrela. A estrela está entronizado num céu de glória. Olhando para cada um desses adoradores que estão aí metido a querer adorar a Deus do seu jeito. E eu disse, irmão, pode parar, pode acenderem as luzes. Eu pensei que era o arrebatamento, fiquei preocupado. Olhei para um lado, para o outro e disse, pastor, manda parar com essas fumaças, porque senão eu não vou conseguir adorar a Deus. Eu quero pregar a palavra ainda hoje. Ele disse, tá bom, meu querido, é porque aqui a gente tem esse costume. Eu disse, pois pode deixar esse costume, isso não presta, isso não vale. Isso não é adoração. Coisa esquisita. Ou seja, ser humilde e sem atrativos, não precisa de luzes, de holofote, de palco, de microfone, de caixa, para ser um adorador. Precisa ser manso, não barulhento, nem rude, né? Ser justo com todas as ações, ser bondoso com os fracos e aflitos, mas também ser irado contra aquelas pessoas que praticam perversidade. E ser justo na Bíblia diz que não significa que um dia você possa dar um grito e dizer, olha, isso aqui está errado. Está fora de contexto. É injustiça. E uma coisa é você declarar, né, uma palavra dizendo que está errado. Outra coisa é você difamar, deturpar com palavras. Como eu vejo um monte de crente usando aí palavras, xingamentos. É filho de não sei de quê. É filha não sei da onde. Então eu não acho correto. Tá? Ter o caráter de Cristo tá difícil para muitos, né? Tá muito. E qual é a obra do Messias, né? O que foi que o profeta Isaías profetizou, meus queridos irmãos? O que foi que ele falou a respeito de obras? A primeira obra que Deus precisaria realizar na vida de Jesus, na vida do Cristo, do Messias, era que ele fosse apresentado por um profeta que viria do deserto, que passou a sua maior parte de vida no deserto. Isaías 40, versículo 3. No deserto. João Batista, né? A segunda obra, ele precisaria ser ungido para operar o poder do Espírito Santo. Lembra? Qual foi a unção que Deus trouxe para o Messias, né, através do poder do Espírito Santo? Que ele disse, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Não é assim? A terceira obra que Deus aprovera na vida do Messias é que ele ia pregar e aconselhar, como também fez o profeta Isaías. Normal, um profeta. Um profeta. Oh, glória! O quarto item da obra do Messias, realizar muitos milagres. Não podia faltar milagre. Especialmente na segunda vinda, tá? Porque a segunda vinda tá vindo aí, né?
Oh, maravilha. O quinto item, ser desacreditado. Muitos desacreditaram dessa obra redentora, né, de sua própria geração. A incredulidade entrou até no seio da família e saiu se espalhando sobre a terra em que ele morava. Nazaré, Belém, até mesmo a Betânia, onde ele era costumeiramente visitava a casa de Lázaro, que era um amigo de infância, Marta e Maria, onde a Bíblia vai relatar que ele até chora com a morte de Lázaro, mas depois ele diz: Lázaro, sai para fora. Oh, Jesus amado, maravilha. Então ele foi desacreditado. Aí depois, irmão, qual foi a sexta obra que ele precisou? E se ele não fizesse isso, ninguém seria salvo. Morrer com os perversos e ser enterrado com os ricos. Quais são os perversos que a Bíblia menciona? Aqueles dois ladrões da cruz. Quem lembra? Os dois eram perversos. Estavam ali porque mereciam. E sob uma sentença, a Bíblia relata que um fala mal, fala asneiras, mas o outro diz: porque fala essas coisas, estamos aqui porque merecemos, mas este homem não merece estar aqui. O sétimo item, ser traspassado e moído pelas nossas iniquidades. Vale ressaltar aqui que iniquidade na Bíblia está apontando para transgressões. O que é iniquidade, irmão? É aquilo que costumeiramente fazemos todos os dias de mal. A gente sabe que é mal. A gente sabe que é transgressão, sabe que é errado, mas a gente faz. Olha só, a misericórdia do Altíssimo para com todos nós. Ele disse: aleluia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não é assim? Eles não sabem o que fazem. Interessante. Olha o oitavo item. Receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas por ordem de Deus. Foi Deus quem deu as ordens. Ele recebeu, foi preciso. Ele disse: Pai, se possível for, passa esse cálice. Cálice, a Bíblia fala de cálice. Fala de cálice, sabe por quê? Porque o cálice simbolizava a ira, que normalmente cairia sobre a face da terra, mais um tipo de juízo. E Jesus veio nessa intenção, tá? Ser o vencedor da morte, ele precisou ressuscitar, né? Isaías 25, versículo 8. Ele precisou esmagar, né, a fúria dos perversos na segunda vinda. Tá? Ele também precisa ser o rei de Israel. Pense bem. Ele é o rei de Israel, é o verdadeiro rei. Mas, irmão, como é que pode quando ele vir buscar a igreja? Aí vai mais um pensamento que a gente precisa tomar cuidado. Ele é rei de Israel. Ele vai presidir
todas as nações. Mas ele vai presidir aonde? Aonde? No céu? Não. Sabe por que a Bíblia aponta? O próprio Jesus disse, e vereis o Filho do Homem. Então ele vai ser homem. Quando ele vir com glória e poder, vai ser na terra que ele vai reinar, juntamente com a sua milícia, e miríades e miríades e miríades. Então veja, a grandiosidade, né? Reinar como o Senhor dos Exércitos no Monte Sião. Onde é o Monte Sião, meu querido? Minha querida? No Monte Sião e em Jerusalém. Aonde é? Aonde é? Em Israel. Tá? Glória a Deus. E aqui a gente precisa entender que a profecia ela aponta para Israel. Israel é o relógio. É o centro. Você e eu somos servos de Deus e precisamos acatar com esses estudos, tá? Com essa palavra. Sinto muito que não sejam todos que gostem de estudar, de aprender, porque a maioria querem palavras de sensacionalismo. E eu gosto de estudar as Escrituras, a palavra. Tá bem? Queridos irmãos, estamos terminando a segunda parte do estudo do profeta Isaías. Mas em breve estaremos trazendo para todos vocês a terceira parte do estudo do profeta Isaías, tá bom? Me siga lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, tá bom? Eu vou deixar na descrição ainda desse vídeo, Obreira Madani. Gosta de estudar, gosta de ouvir, gosta de assistir, liga a TV lá no YouTube, dá certo também, tá bom? E tem algumas ministrações que trago dentro da Bíblia, e Ceissa Lima também, Paula Araújo, tá certo? Gostam de estudar, então vai lá no link, se inscreva no meu canal, me ajuda aí, em nome de Jesus, e compartilha esse vídeo para que muitos possam alcançar o conhecimento, a graça de Deus, assim também como eu preciso, né? Quanto mais a gente ensina, mais também a gente aprende, não é verdade? A graça e a paz do eterno e soberano Deus esteja sobre as vossas vidas, em nome de Jesus.